Bom dia, seu Tá ok. Antônio. Muito grato aí por aceitar o convite da gente de estar aqui esclarecendo um pouco sobre o fila brasileiro. Quer dizer que é um prazer, uma honra ter alguém com a sua experiência aqui no nosso canal. E, bom, eu já falei o nome do senhor, mas eu vou pedir novamente para que o senhor se apresente e trace um pouco da sua trajetória aí para as pessoas que acompanham. Tá bom, Henrique. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer imensamente essa abertura que você está fazendo para nós, né? Eu não digo para mim, porque tem todo um grupo de pessoas que acompanham o trabalho que eu faço hoje, né? Abrindo esse espaço para que a gente possa se manifestar, se colocar, né, diante da comunidade de criadores. Eu acho que também até parabenizo sua iniciativa, porque é uma iniciativa corajosa, né, diante do que acontece no cenário da raça. As pessoas ficam até, às vezes, querendo cada um ficar no seu cantinho, e você abrindo esse espaço para a gente poder estar conversando, contando um pouco de história. Eu acho que enriquece o ambiente da raça fila. É uma iniciativa louvável, a sua iniciativa, né? Então, além de agradecer, eu também quero parabenizar, né? Bom, Henrique, como você abriu essa possibilidade de que eu possa falar um pouquinho da minha trajetória é um pouco comprida, né, com relação à raça fila, né? Eu vou tentar fazer assim, contar um pouco por onde eu passei, como eu cheguei e até onde eu estou, né, porque eu acho interessante que essa trajetória seja descrita até chegar no ponto que nós estamos, né? Eu sei que lá no final, nas entrevistas, as pessoas querem saber por que o projeto FB, né, o que é o projeto FB, e não tem muito como explicar isso se não tiver um contexto, né? Preciso a gente contextualizar. Então, eu vou fazer uma trajetória, desde quando eu comecei a ter a relação com a raça, até onde eu chego aqui no UFB, né? Se você me permite, nós vamos dar uma caminhada por esse caminho aí, né? E eu tive o primeiro contato com fila, um cão de fila, quando eu tinha meus 8 anos, 9 anos de idade, por volta de 1968. Meu pai comprou fazenda no Vale do Rio Doce, que era uma região ainda bastante rústica, e os fazendeiros todos tinham cachorros, os vaqueiros tinham cachorros, a região ainda não tinha laticínio, era só gado de corte, o gado era bem quase selvagem, criado assim em grandes áreas extensivas. Então, havia necessidade de cães. E na nossa fazenda, o nosso gerente adquiriu um cachorro chamado Valente. Eu tinha lá meus 8 anos de idade. E naquela época a gente tinha 3 meses de férias escolares por ano, né? Hoje eu fico até. As crianças têm tanta tarefa, tão prazo tão curto de férias escolares. A gente tinha férias escolar no mês de julho inteiro, depois dezembro, janeiro e quase fevereiro todo. E esse período todo eu passava na fazenda. Eu adorava ir para a fazenda, acompanhar os vaqueiros e transportar gado e aquilo tudo. Então, eu tive essa convivência e esse cachorro se ligou muito a mim, chamava Valente, ligou muito a mim. Ele me protegia, as vacas eram muito bravas quando tinha bezerro, né? Protegia, eu ficava brincando por ali, ele sempre me acompanhava, né? E ele foi morrer quando eu já estava com 18 anos, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aos 19 anos, em 1969, eu tive contato com uma pessoa chamada Carlos Ciampi, em Juiz de Fora, que criava uma linhagem com base no canil Jaguara e canil Parnapuã, e eu conhecia aqueles cães, convivi com ele, eu ia no canil quase todo dia, eu era apaixonado já, né? E convivi com aqueles cães. Isso tudo é importante porque vai ficando na memória da gente, né? Aquele padrão, né? Aqueles cachorros.
Então, na sequência, eu tive contato com o pessoal do DEFILA, que foi anterior ao Clube Mineiro dos Criadores de Fila Brasileiro. Eu fui morar em Belo Horizonte alguns anos depois. Eu tinha ido estudar em Juiz de Fora, depois fui para Belo Horizonte. Ali, em 1973, eu assistia já às exposições de fila, acompanhava. Inclusive, um grande amigo meu até hoje, foi o meu primeiro professor, ele era juiz, Paulo Augusto Monteiro de Moura, era juiz da raça fila e me ensinou, me deu os primeiros passos, né? Então, você vê que já vem uma coisa assim, sequencial. Eu me casei muito cedo e tudo, quando foi em 1975, eu já estava com 3 filhos, né? E eu fui morar em Teófilo Otoni. E aí eu comecei a investigar a raça mais pelos interiores ali. E descobri algumas linhagens, né? Tive muita convivência com fazendeiros, o seu Juca, no município de Malacacheta. Eu ia constantemente na fazenda, passava fim de semana lá, levava meu filho pequenininho, meu filho foi acompanhando aquilo, já meu Daniel, desde 2, 3, 4 anos de idade, ele já ia comigo nas fazendas, né? E tive essa convivência muito rica com alguns fazendeiros que ainda preservavam aquelas matilhas, ainda tinha algumas matilhas, né? Aí naquela época, 1975, 76, né? Eu acompanhei o trabalho do Defila até que se criou o Clube Mineiro. O Clube Mineiro foi anterior à Cafib um pouco. Quando foi em 79, eu acompanhei todo aquele processo da Cafib, criação do Clube de Aprimoramento Fila Brasileiro e tudo, acabei me tornando representante da Cafib em Teófilo Otoni, durante 8, 9 anos, mais ou menos, até 1987, eu ainda era representante da Cafib. Ali também foi um outro grande aprendizado que eu tive com os filas originais, né? Naquela época estava tudo ainda não tinha muita diferença de padrão entre clubes, né? Havia a CBKC, a Cafib, o Clube Mineiro, a gente tramitava ali naqueles clubes, né? Mais ou menos em 87, eu deixei a Cafib por motivos pessoais e tive um vácuo na minha criação. Durante todo esse tempo eu já vinha criando, partindo de cães de fazenda e alguns cães também já com pedigree. O próprio Cafib me arrumou um cachorro muito importante na criação da Cafib, de São Paulo, foi o Adros, né? E eu introduzi esse cão na minha criação, e assim vim formando uma linhagem, né? Tive um vácuo de criação depois que eu saí da Cafib, mas quando foi na década de 90, o Clube Mineiro estava paralisado, um grupo resolveu reativar o Clube Mineiro, eu entrei nesse movimento. Então, assim, foi o segundo movimento de criadores, né, que eu vinha participar. Entrei nesse movimento, cheguei a ser o presidente do Clube Mineiro, reativamos algumas linhagens que já estavam, assim, consanguíneas, a minha também já estava ficando consanguínea, nós demos uma heterose ali, e o Clube Mineiro funcionou uns 5 anos, com a minha participação e uma parte com a minha, eu na diretoria do clube, né, na presidência. Após esse período, mais ou menos em 95, por aí, o Clube Mineiro encerrou suas atividades, foi a época que teve uma cisão entre a CBKC e foi criada a ACB. Eu não sei se você se lembra desse fato ainda, né? A Associação Brasileira de Sinofilia. E aí muitos juízes saíram da ACB, saíram da CBKC e foram para a ACB. A ACB funcionou uns 4 ou 5 anos também. Aí migramos o Clube Mineiro para a ACB. Foi quando eu fiz curso para
juiz, né, de sinófilo, e passei a julgar pela ACB, e, posteriormente, a ACB foi absorvida novamente, fizeram um acordo novamente com a CBKC, os juízes, a maioria dos juízes voltaram da CBKC, eu continuei julgando na CBKC, nós continuamos participando de exposição, né? Isso, aproximadamente, final da década de 90, eu arrisquei, né, escrever um livro. Foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, já na segunda metade da década de 90. Nesse período, a ACB praticamente acabou, né? Ela ainda existe hoje, mas ela ficou muito menos juízes, muito menos criadores, né? E acabou surgindo, a partir dali, dentro da CBKC, o Unifila, né? Também com a minha participação. Eu participei intensamente da criação do Unifila, minha linhagem já produziu ali vários canis, né? Nós demos base a vários canis na época da Unifila. A Unifila funcionou mais de 10 anos em Belo Horizonte, chegou a ser o clube com maior índice de criadores no Brasil, né? Nós tínhamos aí uns 35 canis ali em volta de Belo Horizonte, mais ou menos, né? Chegou um ponto em que a Unifila parou de fazer exposições, nós tivemos algumas questões internas que acabou, alguns criadores saíram, foram para a Cafib, e outros acabaram não fazendo mais exposição em Belo Horizonte, e com isso a Unifila foi, de certa forma, absorvida pela Cafib, né? Isso já em 2000 e alguma coisa, 2005, por aí afora, né? Então, nesse período também eu dei uma arrefecida, parei um pouco com a minha criação, por várias vezes eu cheguei a parar com a criação, ficava com um cão, 2, 3 só, eles iam ficando velhos, mas a gente sempre acaba retomando, né? A gente não consegue afastar dos filas, né? Não deixa de ser uma paixão. Quem tem fila uma vez, né, seu Antônio, dificilmente consegue ficar sem, né? Dificilmente. Então, teve toda essa trajetória, né, até a criação da Unifila. A Unifila paralisou as atividades, foi absorvida pelo Cafib, né? Passou algum tempo, por volta de 2012, né, eu já vinha fazendo um trabalho desde antes, buscando cães de fazenda novamente. Eu tive uma cadela que eu recebi de amigos, meu último cachorro tinha morrido, ela tinha origem na minha criação, filha de uma cadela chamada Jandaia, São José da Lapa, que era inteiramente caramonã. Eles acasalaram essa cadela com um cão, determinado cão, eu recebi essa cadela, chamava-se Champagne. Quando ela ficou adulta, eu não fiquei satisfeito, porque eu lembrava dos cães mais antigos e eu notava que ela já vinha com alguma mudança. Excesso de couro, excesso de barbela, excesso de lábio, e pernas mais curtas, tórax grande demais, e eu falei, essa cadela não é não é o caramonã que eu conhecia, nem é os cachorros, né, que eu conheci nas fazendas. Voltei, isso foi meado de 90, né, e final de 90, voltei às fazendas e comecei a buscar os cachorros de novo. Então, quando foi 2012, entrando em fazendas e tudo, eu encontrei outras pessoas com a mesma situação, mas esses cachorros de hoje não estão me satisfazendo. Eu tinha cachorro, meus cachorros eram diferentes, as atitudes dos cães eram diferentes, os cachorros tinham mais agilidade, e etc. A conformação, a morfologia está mudando. Aí nós acabamos, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho à parte e vamos pensar em resgatar aquele tipo antigo que está se perdendo, né? Como não tinha nenhum clube que fosse dedicado exclusivamente a esse tipo, né, nós então resolvemos separar o grupo e começamos a trabalhar
essa ideia. Foi quando, então, eu escrevi o meu segundo livro, que eu lancei em 2018. Né? Nós já tínhamos 6 anos de trabalho, de pesquisa em campo, acasalamentos, e foi começando a surgir várias pessoas interessadas em fazer esse trabalho de resgate, né? Criar um ambiente, que a ideia da UFB é exatamente criar um ambiente exclusivamente para aquele padrão que está na nossa memória, né? Aquele padrão que o CAFIB praticou na década de 80, aquele padrão que nós conhecemos anteriormente, aquele padrão que fez parte do Clube Mineiro dos Criadores de Fila Brasileiro, né? Então, nós estamos aí tentando resgatar. E como não existe um ambiente exclusivamente dedicado a esse objetivo, foi que surgiu a ideia, então, de se criar o projeto OFB, que não é um clube, né? O projeto OFB é um projeto de resgate, é um projeto de preservação. É onde nós estamos, né? Então, assim, essa trajetória aí, desde 1974, né, de 64, 65, né, até hoje, é uma trajetória que está na minha memória. A gente tenta buscar essa memória, buscar esses cães que estão na nossa memória, e estamos fazendo um trabalho exclusivo, né, na direção desse resgate. Então, assim, essa é a minha trajetória, né, são 2 livros escritos, o último foi agora, em 2018, você conhece, né, e a gente está, na verdade, como você comentou, né, tem sido um pouco mal compreendido esse trabalho, né, na busca de separar os padrões, né, mal compreendido, mas eu acho que, aos poucos, a gente está se firmando. Hoje nós não somos 50 criadores, porque nós botamos o pé no freio, né? Tem mais de 30 criadores em todo o Brasil, e com uma demanda bastante grande de pessoas querendo adentrar o clube, querendo que a gente faça RI, porque a internet veio a facilitar isso, né, Henrique? A internet, ela tornou possível a comunicação não só veloz, mas uma comunicação que adentra todos os rincões, né, desse Brasil. Então, as pessoas lá do interior já estão entrando em contato, aqui tem uma linhagem, ali tem uma linhagem. Ontem mesmo nós publicamos um vídeo e um post no nosso Facebook, né, em que nós fomos buscar uns filhotes numa fazenda que vem preservando há muitos anos, cães bastante típicos, originais, e nós estamos distribuindo esses filhotes entre nós mesmos, né, para poder a gente ter heterose, porque eu cheguei num ponto que eu comecei a ficar sozinho, e ficar sozinho é um risco muito grande, porque é o risco de você não ter heterose. Claro que eu poderia estar buscando um cão aqui, outro ali, mas a gente ainda encontra muito cão típico, tem uma linhagem igual a sua que nós já introduzimos no FB, mas com um pouco isso fica consanguíneo, que se eu fosse um criador sozinho, eu não conseguiria ter um plantel que nós temos hoje, né, com essa possibilidade de estar promovendo um programa de acasalamento, né, de seleção. É impossível um criador sozinho fazer isso. Então, foi isso, né, Henrique? Nós juntamos um grupo aí e o objetivo tem sido esse. Legal, senhor Antônio. É bacana. O senhor tem uma forma de colocar isso na sua trajetória que eu acredito que vai ser muito interessante para as pessoas entenderem como foi a construção desse processo que levou o senhor a encabeçar esse projeto, que é o OFB. Junto com a explicação da sua trajetória, o senhor já respondeu, acho que, muitas das perguntas aqui que eu ia fazer para o senhor. Então, eu vou pular algumas delas e vou perguntar aqui para o senhor, a pessoa que não entende de fila, tá? A pessoa que tem uma visão superficial sobre a coisa, né? Pega coisas esparsas na internet.
Quando ela procura o projeto UFB, quando ela procura os criadores do UFB, o que ela pode esperar desses criadores? Qual é a preparação que esses criadores estão tendo para estar dentro do projeto, para poder estar assessorando os interessados que venham a chegar até eles? Muito bom, Henrique. Essa pergunta é muito interessante, né? A, a formação de alguns dos nossos criadores mais antigos tem servido para debates internos. Nós temos um grupo WhatsApp, de vez em quando a gente faz reunião também, Zoom, né? Tem servido para debates internos e, assim, com muita utilização de fotografias, vídeos, comentários, nós temos construído um grupo assim, muito interessado em crescer. Tem muitos criadores novos, a maioria são criadores novos. Nós somos ali uns 5 ou 6 criadores mais antigos, que temos já uma trajetória e que estudamos mais, tem pessoas com qualificação técnica para fazer uma observação sobre morfologia, comportamento. Uma inovação também que nós fizemos no clube foi trazer para dentro comportamentalistas, né? Porque essa foi uma das grandes deficiências dos clubes de fila brasileiro, devido a alguns mitos, né, que se criou em torno da raça, de que a raça não poderia ser adestrada, não é adestrável, não pode ser manuseada, e assim, os conceitos de comportamento para o cão fila foram muito equivocados quando a gente vai estudar. Eu mesmo vim a conhecer melhor algumas questões sobre psicologia canina e comportamento e de cão de guarda mais recentemente, quando eu comecei a ter contato com pessoas que estudam exclusivamente esse assunto, né, que entendem, e é como se o fila fosse uma raça à parte, quase que uma outra espécie, né? Não se aceitava para o fila determinados preceitos, que são preceitos para toda a espécie, né? Então, assim, nós debatemos muito internamente isso, fazemos muitos comentários, e as pessoas estão começando a aprender, e eu também estou aprendendo, né, com alguns que chegaram que não era da raça fila. Nós estamos reconceituando algumas coisas sobre os cães, né? No entanto, sobre morfologia, tipicidade, né, a tipicidade mais antiga, né, também alguns novatos não tinham muito conhecimento e estão chegando. Você deve acompanhar o nosso trabalho no Facebook, a gente sempre publica, procurando mostrar as diferenças entre o antigo e o novo, né, e as pessoas estão compreendendo. Hoje nós temos uma média aí de mais de 20 mil pessoas que seguem as nossas publicações no Facebook, né? Ainda não nos preocupamos em partir para YouTube, que poderia estar trazendo um público muito maior, mas a gente está querendo que o Facebook seja uma página mais de estudos, né, de capacitação, até que a gente tenha solidificado melhor essa ideia, né? Na verdade, o FB é uma ideia. Então, nós estamos solidificando melhor essa ideia. Então, quem vai entrando, vai para o grupo e vai aprendendo. Existe essa estrutura, então, para as pessoas que querem adentrar no UFB, de reuniões, de palestras, com alguma periodicidade. É assim que está funcionando, senhor Antônio? Sim, existe. Nós temos três grupos WhatsApp, tem o grupo da diretoria, tem um grupo de criadores mais antigos, onde a gente acerta vamos dizer assim, a didática que vai ser oferecida, e tem o grupo criadores, o FB Criadores, que todos os criadores que entram, eles vão para lá, né? Então, esses criadores eles vão recebendo essa orientação didática que o grupo de criadores mais antigos, né, vão estabelecendo para eles. Então, tem um processo de capacitação. E é demorado, né, Henrique? Não se aprende isso muito rápido, é preciso de prática.
nós estamos um pouco prejudicados com a pandemia, porque nós não estamos podendo fazer encontros. E a gente sabe que esses encontros são insubstituíveis. Só com fotografias ou vídeos não se aprende tanto quanto, né, se pode aprender ao vivo, né? Encontros com os cães, né? Mas a pandemia está nos limitando nesse aspecto aí. É uma questão que está sendo um problema para ser superado, eu acho que por todos os grupos de criadores, né? A falta de proximidade, né? Conseguir gerar informação, conseguir gerar um debate de qualidade, sem as pessoas estarem próximos, parece que tem sido uma questão chave para grupos, né? Bom, seu Antônio, Sim. vou dar sequência aqui nas perguntas, eu queria perguntar, na verdade é um pedido, tá? É uma coisa que as pessoas aparecem às vezes no canal que a gente tem no YouTube, perguntam para mim, e eu sempre tento responder que eu não faço parte do projeto OFB, e por isso não teria propriedade para estar respondendo esse tipo de pergunta. Então eu vou pedir para o senhor estar falando sobre isso, tá? Eu queria que o senhor definisse o cão aborígene para a gente, e dizer, o senhor já comentou isso na sua fala, mas para o senhor fazer de uma forma mais detalhada, para o senhor definir esse cão aborígene e falar qual é o papel dele dentro do OFB para a gente. Ok. É interessante essa pergunta, sim, porque nós passamos a utilizar essa terminologia a partir do momento que eu comecei a estudar para escrever o meu livro, eu vi que essa terminologia já é utilizada em outros países, né? Traduzido para o português, a palavra seria aborígene, né? Aborígene, a princípio, significa nativo, natural, né? Por exemplo, nossos indígenas são aborígenes, né? Eles chamaram de índios, né? Na verdade, foi uma confusão que os portugueses fizeram, mas, na verdade, são aborígenes, são nativos, são adaptados, né? Então, são considerados cães aborígenes aqueles cães de origem muito antiga, utilizado exclusivamente, ou quase que exclusivamente, para o trabalho, cães de função. Então, tem algumas raças do Oriente Médio que ainda são utilizadas, do norte da África, ainda são utilizadas para pastoreio de animais de grande porte, são considerados aborígenes, né? Então, essa terminologia, ela diferencia um pouco os cães de linhagens tradicionais, que são cães que já vêm passando por um processo de seleção artificial, ainda que seja para preservar um determinado tipo, né, determinado tipo morfológico, determinado padrão, mas que são cães que já vêm há décadas em seleção artificial, dentro de canil, né? Os aborígenes são cães que não passaram por um processo de seleção artificial, eles passaram exclusivamente por um processo de seleção de trabalho, né? Então, não houve uma intenção de, por exemplo, homogeneizar o tipo. Tem que ter a barbela assim, a orelha assim. Ninguém preocupou com isso, né? Eles estavam trabalhando. São aqueles cachorros que ainda a gente consegue resgatar alguns pelo interior. Alguns lugares onde o gado ainda é tocado, essa coisa toda, eles têm essa função. Ultimamente estão passando essa função para a guarda também de fazendas. Então, assim, é um cão, vamos dizer, mais rude, mais rústico, menos selecionado do ponto de vista da morfologia, da tipicidade, né? Mas que traz com ele uma carga genética importante para o trabalho que nós estamos fazendo, porque ele traz o físico e a mente do cão de trabalho brasileiro, né? Do nosso fila brasileiro. E esse cão está sendo introduzido em linhagens que já estão mais estabelecidas do ponto de vista morfológico, do ponto de vista do padrão, né, que a gente consegue entender como padrão, concebe, né, como padrão. Eu vou ligar a tomada aqui, seu Antônio, mas está gravando, pode prosseguir, tá? Tá, ok. Tem outros cães que a gente ainda encontra em fazenda, mas que já estão no processo seletivo mais adiantado, né? Do ponto de vista
de padrão, né? O fazendeiro observou determinado padrão, ele quis um cachorro maior, mais forte, mais ossatura, ele fez isso. Mas os aborígenes, não houve essa preocupação. Então, tem essa diferença, né, entre cães de linhagem tradicional, seja de fazenda ou de canil, e cães aborígenes. Então, assim, de um modo, para simplificar, são os cães mais rústicos de trabalho. O que eles vão trazer para nós é exatamente rusticidade e uma mente de trabalho, né? Entendi. E existe uma preocupação com a tipicidade desses cães chamados aborígenes, ou a questão é funcional? Não, existe sim preocupação com tipicidade. Não a mesma tipicidade que é considerada, né, dentro de criação de clubes. Né? O clube basicamente trabalha uma determinada tipicidade, seleciona naquela direção. O aborígene não foi selecionado, mas ele traz uma tipicidade. Recentemente, a gente publicou conceito de raça pura, né, no nosso Facebook, exemplificando o caso do reconhecimento da raça pé duro, né, o gado pé duro, que é o curraleiro nordestino, né, que foi reconhecido pela Embrapa segundo um determinado conceito de raça. Né? A pessoa pode procurar lá e vai entender que se trata de raça pura, sim. Né? Diferente do conceito de raça. Também nós fizemos uma publicação sobre galinhas caipira, né, que é também considerada uma raça, né, a nossa galinha caipira, e aí tem as galinhas de granja, que são mais homogêneas, né, uma seleção para homogeneizar mais. Já com outra finalidade, né, com outros objetivos. Né, não o objetivo da sobrevivência no ambiente, né, do mais apto. Né. Já o aborígene ele tem essa capacidade, né, de sobreviver, porque ele foi mais apto ali no ambiente dele, e o mais funcional, com certeza, porque o fazendeiro interferiu também nesse sentido, de aproveitar o melhor cachorro dele de trabalho. Né. Isso aconteceu com o Border Collie, né? Você vê, o Border, ele vem de uma origem de trabalho, então ele não é tão homogêneo quanto o da exposição. Aconteceu com o pastor alemão também, né? A gente vê diferenças bastante conceituais, bastante fortes entre o pastor alemão de exposição e o pastor alemão de trabalho, né? Mas você identifica que é um pastor alemão, né? E já, então, pegando o gancho do que o senhor me falou, eu acompanho, sim, eu acompanho o projeto na rede social e acompanho algumas pessoas que participam do projeto e que estão sempre publicando coisas, publicando seus cães e tudo mais. Esses cães que eu vejo, que as pessoas publicam, participantes do projeto, esses cães estão dentro da variabilidade que o senhor espera dentro do projeto UFB? A maioria dos cães ainda apresenta alguma variabilidade, que talvez isso venha a ser trabalhado para entrar dentro, digamos assim, um funil, onde essa variabilidade de aparência, ela pode diminuir, mas nós queremos manter a variabilidade genética, que é a heterose, né? A variabilidade que permite mais saúde. E outra coisa, assim, uma variabilidade que nos permite aptidões diferentes de trabalho. Hoje nós estamos vendo que algumas linhagens do OFB estão sendo muito aptas ao trabalho de caça ao javali. Né? Nós até comentamos isso há pouco tempo. Pessoas estão começando a procurar muito o OFB para isso. Algumas linhagens estão muito adequadas a essa finalidade. Mentalmente e fisicamente, eles estão se adequando de uma maneira impressionante, até assim, com capacidade de rastrear e apresar, né? Que os criadores de javali estão achando muita vantagem, porque eles têm que manter uma matilha de cães
rastreadores e uma matilha de cães apresadores, porque normalmente o apresador não rastreia e o rastreador não apresa, né? E o FILA está mostrando esse potencial, né? Outros cães poderão vir a trabalhar com polícia. Nós temos vários adestradores trabalhando com cães e já fazendo outro tipo de teste, né? Temos alguns criadores que têm fazenda, inclusive, assim, o objetivo da fazenda, pequenas fazendas, né, está sendo mais no sentido de testar os cães a aptidão de trabalho com o gado do que criar o gado, né? Eles estão com matilhas de cães sendo trabalhados desde filhote, com adestrados para poder trabalhar com gado, cercar, prender, soltar, fazendo todo esse trabalho. Então, assim, a gente está vendo que essa variabilidade é muito útil, porque são várias funções, embora todas essas funções tenham uma coisa em comum, que é o comum no fila brasileiro, que é o guarda, né? A função de guarda, eu acho que praticamente todas as linhagens, todas as opções de fila brasileiro, eles trazem consigo essa aptidão, né, da função de guarda. Mas aí vem as outras funções, né? Boiadeiro, guarda de chácara, guarda de fazenda, caçador de javali. Então, está se abrindo um leque de possibilidades com esses cães que estão vindo chegando, né? Nós estamos considerando que é uma vantagem manter essas possibilidades, né? Entendi. Eu acho legal, acho bacana, concordo com esse lance de variabilidade, sim. E, bom, senhor Antônio, vou fazer a próxima pergunta, seria uma pergunta aí para o senhor avaliar o próprio projeto, tá? Dentro do projeto UFB, desse resultado da trajetória do senhor, o que o senhor avalia aí como o ponto mais positivo, tá? O ponto que mais contribuiu aí para o fila brasileiro, o surgimento e o desenvolvimento do projeto UFB? De que forma o senhor acha que ele mais agregou à raça? Bom, aí tem alguns aspectos, Henrique, que a gente pode citar. Um dos aspectos é o fato de ser um trabalho exclusivamente de preservação de um tipo de cão que poderia entrar em extinção, né, que a gente já estava percebendo. Então, resgatando esse material genético, nós estamos contribuindo, com certeza, com a raça fila brasileira, basicamente com a raça original mesmo, né? Mas eu acho que também, pelo que a gente está sentindo, pela aproximação desses milhares de pessoas que estão nos procurando, nós estamos percebendo que os próprios clubes de criação de fila brasileiro, eles estão abrindo os olhos, né? Muitas vezes não é por desonestidade nem nada, a pessoa, os clubes distanciaram sem perceber o que estava acontecendo das bases, das suas origens, né? E agora eles estão revendo, nós estamos percebendo. Eu acredito que assim que passar a pandemia, quando voltar a acontecer exposições, nós vamos ter um diferencial nos julgamentos. Eu penso que sim, penso que vamos ter, de alguns clubes, né? Não de todos, porque eu acho que também alguns ambientes de criação vão continuar no caminho que já tomaram, né? A raça já passou por processos de 8 ou 9 padrões de raça, né? Ou seja, é inegável que ela veio se alterando, veio sendo modificada, porque senão os padrões não estariam, né, sendo modificados, está escrito. Modificou-se os padrões porque estava modificando o cão. Então, a cada vez que se escreve o padrão novo, ele está adequando ao novo cão, né? Se você pegar um padrão de 2000 e comparar com o padrão 1950, você vai ver que tem coisas ali que são incompatíveis, né? Mas no sentido de unificar a funcionalidade,
a unificar no sentido de mais saúde, de uma morfologia mais funcional, melhor, mais saudável para o cão, eu acho que a gente está contribuindo, sim. Eu acho que nós estamos contribuindo. Eu acredito que todos os clubes, de alguma forma, vão alterar os seus julgamentos no sentido de estar trabalhando para o fila brasileiro uma morfologia mais saudável para o próprio cão e mais funcional, apta a determinados tipos de trabalho, né? Eu acho que essa é uma contribuição que vai ficar. Entendi. E vou pedir para o senhor fazer agora uma autocrítica do projeto UFB. O que no projeto UFB o senhor acha que poderia ter sido feito de outra forma, de que a forma que foi feito inicialmente não foi o que deveria ser? Qual é a autocrítica que o senhor faz do projeto UFB? Bom, o projeto FB ele começou um pouco, de uma maneira pouco intencional. Ele foi acontecendo e não foi muito bem planejado no início, né? Nós poderíamos ter feito uma coisa mais bem planejada. Mas como nós éramos 3 ou 4 criadores só no início, nós fomos simplesmente procurando cachorro nas fazendas, estudando uma morfologia, um comportamento e tal, e a coisa foi evoluindo sem muito planejamento. Se a gente tivesse tido condições, eu gostaria de ter planejado melhor, né? Mas, a partir do meio para cá, né, a gente já está se estruturando. Tem uma dificuldade que é a dificuldade financeira, né? Nós não temos criadores que criam grande quantidade de cães, todo mundo tem seu trabalho, então a gente tem pouco tempo para estar dedicando mais ao clube, né, à associação. Isso também é um dificultador, nós poderíamos estar melhor em alguns aspectos, tanto que foi preciso pisar no freio, não aceitar a entrada de muita gente agora, porque nós poderíamos ter um tumulto, né? Muita gente chegando sem estar ainda a par da situação, sem estar a par do que é realmente o projeto, e a gente poderia ter uma invasão e perder o controle da qualidade, né? Esse é um receio muito grande, né? Felizmente, nós fizemos isso. Em determinado momento, nós fizemos essa autocrítica, que nós não temos capacidade ainda para estar absorvendo toda a demanda de procura de pessoas para entrar no processo conosco, né? Mas, e aí essa questão da pandemia também, né? Prejudicou bastante. Nós já deveríamos, este ano, estar entrando com os testes de campo, né? Que nós já deixamos até lá no nosso site, para quem quiser ver. O teste de campo vai ser o processo seletivo. Nós vamos fazer um trabalho diferente das exposições, né? Em vez de levar para a exposição para ver a beleza, a morfologia, né, em espaço pequeno, não, nós vamos submeter os cães a teste, como se faz com um pastor alemão de trabalho, por exemplo, né? Trote de longa distância, teste com galope, teste com a parte dos cães, quem quiser adestrar, está adestrando. Então, teste de adestramento vai ter também, não vai ser obrigatório, vai ter outros cães que não são adestrados, mas eles vão ter que passar por teste de aptidão física e aptidão mental. Já está traçada essa linha. E nós estamos paralisados, porque esse ano nós não vamos conseguir fazer isso. Talvez para o ano que vem, dependendo do caminhar aí da vacinação no Brasil, que, como todos sabem, está muito lenta ainda, né? Então, esse ano, possivelmente, nós não teremos. Mas essas são as dificuldades, né, Henrique? E o que eu poderia, se eu começasse hoje a fazer de novo, seria fazer de uma forma mais bem planejada, né? Faltou um pouco de planejamento lá no início. No entanto, a gente está conseguindo ir para frente. Entendi, seu Antônio. E, bom, para quem está chegando hoje, e como eu estava falando para o senhor no início do bate-papo, né, pessoas que se interessam pela raça e
E vem uma diversidade morfológica, vem uma diversidade de siglas, de grupos, vem padrões diversos, como o senhor falou, né? São muitos padrões, são muitos tipos caninos, são muitos grupos de criação, né? Para falar de uma forma geral. Qual é o recado que o senhor deixa para essa pessoa que gosta de fila brasileiro, que pode ter vontade de ter um, dois, ou começar uma criação, e se vê diante aí dessas ramificações existentes? Qual é o recado que você deixa para essa pessoa, senhor Antônio? Olha, em primeiro lugar, Henrique, é estudar muito. Quando eu comecei a trabalhar com a raça brasileira, a gente não tinha muito por onde estudar, né? O meu livro de cabeceira até hoje ainda é o Boletim o Fila, né? São aquelas publicações que Paulo Santos Cruz iniciou lá na década de 80, a gente passou a ter aquilo ali. Eu aconselharia a pessoa que for estudar a começar por ali, né? E estudar tudo que tiver disponível, em termos de livros. Tem o livro do Paulo Godinho, tem o seu, tem o meu, eu tenho 2 livros publicados. Estudar e para poder tomar uma decisão consciente, né? Eu acho que essas variáveis dentro da raça fila, elas vão permanecer, né? Tem o padrão CBKC, tem o padrão CAFIB, nós estamos ainda estruturando o padrão FB, ainda está em processo, né, que nós estamos estudando a raça ainda, tem muito a estudar, muito a aprender com a própria raça. A pessoa precisa entender cada variável, né, cada clube, como funciona cada variável, cada padrão, e fazer a sua escolha. Para fazer uma escolha consciente, para não entrar, né, numa escolha que depois se arrependa. Começar uma criação e depois chegar à conclusão de que não queria bem aquilo, tem um desgaste muito grande, né? É melhor, antes de começar, a pessoa tomar consciência do que ela quer, né? Às vezes só quer um cachorro para quintal, áreas pequenas, então, assim, um padrão pode ser um outro padrão, mas se quer um cão com mais aptidão, se a pessoa é atleta, gosta de caminhar, né, andar de bicicleta, levar o cachorro junto, é outro tipo de cão, né? Então, é fazer essa escolha para o seu tipo de cão. Que cão que a pessoa quer? O que eu gosto? Né, qual que eu admiro? Qual que vai me servir? Né, que fila que eu vou querer? Eu acho que é importante estudar isso tudo, porque realmente essas variáveis, elas estão aí e eu acho que elas vão continuar. É uma opinião que a gente compartilha bastante, senhor Antônio. Eu acredito que eu agradeço todas as pessoas que têm falado mal do fila brasileiro nos últimos anos, porque o povo gosta de propagar essas notícias onde as pessoas falam mal, né? Mas eu acredito que não há problema com o fila brasileiro. O problema é os criadores conseguirem mandarem os cães certos para as pessoas certas e as pessoas que querem seguirem esse caminho de estudar para poder estar escolhendo, dentro dessa raça que tem variantes, né, o cão que mais lhe caiba, né? Exatamente. Eu acho que é isso. A pessoa comprar o cão, depois ficar arrependida, está com um animal ali que vai ficar 10 anos com a família. Não era bem isso que eu queria, mas está lá, vai ficar 10 anos ali, né? Então, é preciso estudar bastante antes de tomar essa decisão. E aí cabe, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. As pessoas não... Os criadores não precisam ficar bravos conosco, né? Não precisa achar que nós estamos ocupando espaço de alguém, porque não ocupa o espaço. São outras finalidades, né? Cada tipo de animal tem suas finalidades, né? Tem suas aplicações. Então, eu acho que não tem motivo para ficar degladiando. Cada um fica no seu lugar, né? Legal, senhor Antônio. Bom, nosso bate-papo oficial é esse. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Foi uma prosa aí cheia de informações,
Acho que de uma condição positiva aí para quem se interessa pela raça, se dedicar a estudar, se dedicar a procurar pessoas que estão demonstrando seus estudos, né, estão demonstrando que estão lá trabalhando com a raça e seguir em frente, né, São Antônio? Pelo bem do fila brasileiro, a gente vai estar aí sempre junto, fazendo o possível, sempre abrindo espaço aí para quem a gente acredita que trabalha aí com seriedade. Quer deixar um recado final, senhor Antônio? Falar alguma coisa, não sei. Bem, eu quero novamente te agradecer muito pelo abrir essa oportunidade para nós no seu canal, né? Gostaria de deixar um recado para os nossos criadores OFB que vejam assistam esse vídeo nosso aí, e todas aquelas pessoas que gostam da raça fila brasileiro, né? É esse recado final que eu deixei. Estudem, né? Estudem tudo, né? Nós temos bastante material didático para a pessoa estudar e poder saber o que quer, né? Onde ela vai se posicionar quando quiser ter um cachorro ou criar, né? Esse é o recado que eu deixo para todo mundo. A sinofilia é uma ciência, né? Quando eu tive em Portugal, eu descobri que a terminologia que eles usam é canicultura, né? É bem sugestivo, né? Essa terminologia, né? Essa expressão, canicultura. É para estudar, né? Não é uma coisa assim que você entra de cabeça e depois vai saber o que é quando já está lá dentro, né? Então, estudem, 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 né? Essa é a nossa recomendação final.